Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho aqui para compartilhar com vocês finalmente o nosso vlog de leituras do mês de março de 2025. Sim, eu sei que eu demorei para postar esse vídeo, eu sei que o canal quase que entrou em um hiato desde a última postagem, mas eu de fato não estava conseguindo editar os vídeos. Eu fiquei tão ocupado e tão cansado com o trabalho que eu não estava conseguindo, depois do trabalho, parar para editar os vídeos. Eu conseguia gravar as entradas dos vlogs, gravar algumas coisas, tanto que eu tenho muito conteúdo para editar e compartilhar com vocês nas próximas semanas, o que, de certa forma, é um alívio. Mas, de fato, editar eu não estava conseguindo. Mas eu finalmente parei, eu finalmente consegui juntar tudo e postar esse vlog para vocês. E como todo começo de vídeo, como toda introdução, eu venho aqui perguntar se vocês já deixaram o gostei de vocês aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crushers para muito mais pessoas e, como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Lembrando também que tem link de compra lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro ou qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso. E também lembrar que se aparecer o super hype aí para vocês, cliquem na estrela, porque isso vai fazer com que o vídeo e o conteúdo do canal Book Crush seja muito mais compartilhado na plataforma. Enfim, vamos parar de blá blá blá. Espero de verdade que vocês gostem do vídeo, porque o vídeo está grande. Eu registrei muita coisa e eu falei muito. E continue comigo até o final. Vamos lá? Vamos fazer um unboxing, sim, desse pacotão que eu recebi da Amazon ontem. E na verdade, esse pacotão aqui são duas compras. O que aconteceu? Eu fiz a compra em um dia. Depois no dia seguinte eu fiz outra compra. Porém, por algum motivo, eles juntaram os dois, já que teoricamente a primeira compra já era para ter sido enviada, né? Mas eles vieram os dois, não vou ficar reclamando, né? Aqui eu acho que tem 4 livros? Não, são 5 livros, na verdade. Que eu comprei agora no começo do mês e eu já mostrei para vocês um sem querer, né? Enfim, vou falar sobre os dois primeiros. Um que eu comprei, mesmo não sendo da época, foi Um Encontro Não Tão Inocente, da Julie Murphy, com a Sierra Simone, lançado pela editora Arlequim. É uma história de Natal, que vai se passar durante a gravação de um filme de Natal, onde um dos protagonistas, no caso a protagonista, ela é, se eu não me engano, ou ex-atriz para conteúdo adultos, ou ela ainda é e vai acabar fazendo esse filme porque o diretor desse filme de Natal, na verdade, começou a sua carreira fazendo filmes para o público adulto. Então ele conhece ela e ele acaba chamando ela para ser atriz desse filme de Natal, que vai se passar em uma estação de esqui e tal, para essa rede super tradicional. E ela, né, que é uma atriz para maiores, vai acabar fazendo esse filme super família. E vai rolar um romance entre ela e o seu colega de elenco. Enfim, é da Julie Murphy, então a gente vai ter protagonismo gordo. A gente já sabe aqui pela capa, né? A gente pode ver que na capa a protagonista, que é a atriz, ela é gorda. Aqui tem a foto da Julie Murphy com a Sierra Simone. Eu queria muito ler esse livro desde que ele foi lançado. Ele vai ser narrado pelos dois protagonistas. E assim, por mais que, né, eu geralmente leio a história de Natal no final do ano, esse ano eu vou fazer diferente. Eu vou tentar ir lendo algumas histórias de Natal no decorrer do ano, porque aí quando chegar o final do ano, eu venho aqui e converso com vocês sobre as melhores, né? Sobre as que eu realmente recomendo. Então, uma das minhas compras que eu fiz para a ocasião foi Um Encontro Nada Inocente, da Sierra Simone. Não foi o único livro que eu comprei das duas autoras. Eu também comprei a continuação, entre muitas aspas, que é Um Feliz para Sempre Impossível, também lançado pela editora Arlequim, que tem uma capa muito mais bonita, mas se eu não me engano as duas capas elas são as capas originais, então não foi uma escolha da Arlequim Brasil. De fato é a escolha original, mas a capa do segundo é muito mais bonita.
Se eu não me engano, a história continua se passando no set desse filme de Natal, só que aqui a gente vai ter outros protagonistas. Vamos ter uma atriz que é vista como uma atriz de família tradicional e tal, e um ex-cantor de uma boy band, que por um acaso teve um vídeo íntimo vazado, e isso meio que transformou a carreira dele, e ele acabou, se eu não me engano, abrindo um OnlyFans, alguma coisa assim. E ele também vai ser chamado para esse filme de Natal. A gente já sabe que, né, esse diretor está querendo quebrar padrões e tabus. E no caso, o protagonismo gordo desse livro aqui vai ser justamente dele. Enfim, aqui tem a foto também das autoras. E a diagramação basicamente é a mesma do primeiro. Também vai ser narrado pelos dois personagens protagonistas. Enfim, espero que eu me divirta muito com essas histórias de Natal. E se elas forem boas o bastante, ela aparece aqui como recomendação no final do ano. Mas não foi apenas esses 2 livros que eu comprei. Eu comprei outras coisas, alguns lançamentos. Como não poderia deixar de ser, eu acabei comprando Alguém Como Nós, da Nicola Yoon, que vai ser o primeiro romance adulto da Nicola Yoon. E vai ser não apenas um romance adulto, vai ser um thriller adulto. Eu comentei um pouco sobre Alguém Como Nós no vídeo de lançamentos do primeiro semestre que eu fiz aqui pro canal. Vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conferir. Eu estou muito curioso para saber como a Nicola Yoon se sai em um romance adulto. Ela é uma das minhas autoras jovem adultas favoritas, né? Os 3 livros de Nicola Yoon que eu li foram favoritados para mim. Eu quero ver, né, como ela lida com personagens de outra faixa etária. Até porque, se eu não me engano, o casal protagonista desse livro aqui, ele já tem até filhos, já eles vão parar nessa comunidade que teoricamente é voltada para pessoas negras que são ativas na luta pelos direitos civis. Porém, quando a protagonista chega nessa comunidade, ela percebe que todo mundo ali está vivendo uma vida extremamente fútil e ela acha que tem algo por detrás disso. E provavelmente vai ter, né? Já que é um thriller. É um livro bem fininho. Ele tem quantas páginas? Ele tem 250 páginas praticamente. Uma diagramação super tranquila. E assim, pelo computador, pelo celular, eu achava a capa meio estranha. Mas ao vivo, ela de fato é bem bonita. Ela tem verniz localizado, olha. No título, não vai dar aparecendo, né? Enfim, tô pagando o mico aqui. Mas ela tem verniz localizado no título, as cores, elas são bem vivas e tal. Gostei. Lógico que eu tinha que comprar esse livro da Nicola Yoon. Outro lançamento que eu peguei foi o Meu Ursinho Zangado, de Kono Toki, lançado, obviamente, pelo selo Pride da editora New Pop. Esse Boys Love vai ser um volume único, um romance de escritório, que, se eu não me engano, se passa em uma empresa que fabrica esses ursinhos aqui, e um dos funcionários, ele é secretamente fã desse ursinho de pelúcia, e o outro vai acabar descobrindo, e eles vão acabar se envolvendo e tal. Enfim, eu achei a capa uma graça. Ele tem uma luva aqui. Ele, na verdade, é uma luva, e a capa interna dele é assim, só com os ursinhos. Parece ser uma história bem fofinha, apesar de que é para maiores de 18 anos, né? Aqui diz. Mas passando o olho, não tem nada saltando à minha vista, como geralmente eu encontro, né? Eu acho que vai ser de fato mais focado no romance dos personagens. De fato, as cenas mais para maiores estão para o final da história. Estou muito empolgado para fazer a leitura desse aqui, com toda certeza, principalmente porque é um volume único. Eu já estou cheio de série Boys Love para ler. E o último livro que eu comprei foi basicamente um clássico contemporâneo, que é Um Homem Só, do Christopher Ashwood. Eu acho que é assim que se fala, né? Christopher Ashwood, lançado pela Companhia das Letras. Nessa edição aqui, vai falar sobre a história de um homem gay mais velho. Se eu não me engano, ele já tem por volta dos seus 50, quase 60 anos, que vai perder o companheiro, né? E as reflexões dele após ficar viúvo, basicamente vai ter essa vivência, né, sobre um homem gay
idoso, mais velho. Estou muito curioso para fazer essa leitura aqui. Se eu não me engano, Um Homem Só também tem audiobook. Eu já vi o audiobook dele lá na Audible. Eu vou pegar para ler e fazer a leitura acompanhada. É um livro bem fininho, eu esperava que ele fosse maior. Na verdade, ele tem quantas páginas? Ele tem 158 páginas apenas. Aqui tem a foto do Christopher Isherwood, que já faleceu. Ele faleceu no ano de 1986. Enfim, eu só vi elogios para essa história aqui. Eu tenho muita curiosidade para saber o que eu vou achar sobre Um Homem Só. E, enfim, espero grandes coisas desse livro aqui. Basicamente foram esses os 5 livros que eu comprei nessa leva, nesse mês de março. Tá faltando um, porque ele tá em pré-venda, mas assim que ele chegar aqui em casa eu faço um unboxing com vocês. Mas basicamente foram esses os livros que eu comprei nesse mês de março. Pois é. Então, aqui estamos nós para fazer o fechamento dessa leitura que eu comecei no vlog passado de carnaval. E é muito engraçado eu vir aqui nesse momento porque eu deixei passar algum tempo. Eu consegui finalizar a leitura ali no período da semana do carnaval e tal, mas eu só consegui parar para conversar com vocês sobre esse livro agora. Então, parece um outro tempo, porque o clima já mudou, no carnaval estava muito quente e já está começando a esfriar. Mas enfim, eu estou falando, é claro, de As Regras do Jogo, da Arquelana, lançado pela editora Paralela no ano passado, que eu ganhei de presente da minha amiga Natália, também no ano passado. Esse livro vai ser um romance sáfico na faculdade, basicamente um novo adulto, onde a Arquelana vai pegar arquétipos muito conhecidos em romances héteros, né? Por exemplo, o próprio gênero novo adulto, esse clima de faculdade, o arquétipo, o clichê de nerd versus atleta, de aproximação forçada e rivais para amantes, e vai trazer para esse contexto queer, né? Vai subverter as expectativas e trazer para esse contexto queer, o que para mim foi maravilhoso acompanhar isso tudo nessa comédia romântica, recomendada para maiores de 18 anos, porque tem cenas bem explícitas aqui. Mas enfim, mesmo que eu já tenha falado a sinopse desse livro no vlog passado, eu vou me repetir. Aqui a gente vai conhecer a Cacau e a América. A Cacau é essa jovem nerd, muito estudiosa, que quer ganhar uma bolsa de estudos para estudar em uma faculdade nos Estados Unidos. Para isso, ela faz vários programas extracurriculares, só que ela acaba descobrindo que, além desses programas extracurriculares, ela precisa também de programas sociais para dar uma incrementada no currículo dela, para ela conseguir essa bolsa de estudos que outros alunos dessa faculdade dela em São Paulo, que é uma faculdade pública, também faz para darem, né, um boost nesse currículo deles. Daí ela acaba decidindo se juntar à atlética do curso dela. Só que o que ela vai descobrir, né, que a vice-presidente dessa atlética é uma antiga rival dela, que acabou saindo com o namorado dela enquanto eles ainda estavam namorando. Só que a menina nem sabia que ele estava namorando e tal. A culpa maior de tudo foi do ex-namorado dela. E então, desde esse momento, né, elas se tornaram rivais, mesmo que antes elas já tinham se conhecido e já tinham sido meio que camaradas e tal, mas devido a esse momento, o coleguismo delas foi pro saco. E ela vai ter que pedir, né, ajuda para essa menina, para ela entrar na atlética. Só que, para ela conseguir entrar na atlética, ela vai precisar aceitar essa rival dela, que é a América, a ser colega de quarto, a ser colega de casa dela. Ela tá procurando por uma colega de casa e a América está procurando por um lugar para ficar, devido a uma ex-namorada dela, que tem todo um rolo com relação a essa ex-namorada, que vai meio que ir morar na mesma república que a América morava,
uma situação bem creepy, porque ela toma essa decisão depois de elas estarem brigadas, e eu achei isso meio... Então a América, ela tá desesperada pra sair dessa república e encontrar um lugar pra morar, e ela joga essa cartada, né? Se você quer me ajuda pra entrar na Atlética, você me aceita como sua colega de quarto. Muito a contragosto, a Cacau aceita, só que a convivência delas inicialmente não é muito boa. E aí que surge as regras do jogo, né? Porque elas montam essas regras de convivência na casa pra conseguirem lidar uma com a outra, né? E algumas coisas vai ajudar bastante e outras coisas vão acabar quebrando. Basicamente, esse é o resumo da sinopse de regras do jogo da Arquilana. É uma história que, como eu falei pra vocês, vai subverter muito o gênero, justamente por ser uma história queer. Eu achei isso sensacional. É uma história muito gostosa, muito divertida de ler. Eu gostei muito de como a Arquilana traz esse contexto de faculdade brasileira para o livro dela, né? Não é uma inspiração em cenários de faculdade nos Estados Unidos e tal. É um retrato de uma faculdade 100% brasileira que você consegue reconhecer do nosso dia a dia, o que eu achei isso sensacional. É uma leitura muito gostosa, muito fluida. Eu li bem rápido, mesmo que eu tenha demorado para vir gravar essa entrada para vocês. Na verdade, eu li as regras do jogo até bem rápido e, enfim... Foi o lançamento do ano passado da Arquilana. Eu tenho o audiobook da história do ano retrasado dela, que também foi lançado pela Paralela, que é o Operação Paddock, isso que se passa no universo de Fórmula 1. E isso me motivou mais. As regras do jogo me motivou mais a ler o Operação Paddock. Então, assim, se você procura uma comédia romântica muito boa para ler, e que subverte o gênero de várias formas diferentes, para acrescentar, né, para agregar a sua própria história, eu recomendo com toda certeza as regras do jogo da Arquilana, porque foi uma leitura muito fluida, foi uma leitura muito gostosa. A química entre os personagens é muito boa, sabe? Desde o primeiro momento, você compra a química do casal protagonista. Enfim, fica aqui a minha recomendação, leio as regras do jogo e consegui gravar finalmente essa entrada. Gente, vocês se lembram que no segundo vlog de janeiro que eu postei aqui no canal, eu falei que eu estava voltando a fazer coleção de mídias físicas, sejam de filmes, de shows, de música, porque, enfim, estou com um pé atrás um pouco com serviços de streamings, né, que acabam tirando coisas do catálogo sem a gente perceber. Então eu quero voltar a ter esse conteúdo físico para ter segurança de ter essas produções. E desde então eu venho, né, vendo sebos virtuais, Shopee, Mercado Livre. Eu quero até verificar alguns sebos físicos que tem aqui no Rio, para ver se eu encontro algumas coisas que eu quero ter na minha coleção. Mas assim, desde aquele vídeo, desde aquela entrada até hoje, eu avancei tanto que vocês nem vão imaginar. Por exemplo, eu peguei essas 4 caixas aqui, esses 4 boxes, que são fanbox do RBD. Sim, eu comprei fanbox do RBD lá na Shopee. Eles são das edições internacionais, né? Dos álbuns em português e também do álbum em inglês da banda. E eu paguei R$25 em cada um deles, o que é um preço muito barato para o fanbox da Universal. E eu comprei cada um por R$100, o que não daria nem para comprar um fanbox na loja oficial da Universal. Mas enfim, eu comprei desses em português e inglês, porque eram que estavam disponíveis lá no sebo que eu comprei. São edições recentes, não são edições de época, né? Tanto que não tem nem o sinalzinho que tinha aqui, que era anti-pirataria. E eu trouxe para casa o Rebelde, o fanbox do Rebelde, o fanbox do Nosso Amor Rebelde, a edição em português do Nuestro Amor. Aí vem um caderno. E o álbum em português. Também comprei a edição nacional do Celestial, porque, né, tem o Celestial em espanhol e o Celestial em português. Foi o último álbum que eles lançaram em português. Aqui não está com o caderno, porque eu separei o caderno para usar. E porque eu deixei o meu antigo Celestial em espanhol junto com o Celestial em português. Esse aqui eu comprei há muito tempo atrás. E por último foi o Rebels, né, o CD em inglês deles. Atrás nunca tem nada, sempre tudo preto. Vem o caderno.
Ah, tá. Esse caderno aqui era do Celestial. Eu tirei o do Rebels pra usar. Deixei o do Celestial aqui. E aqui vem o álbum Rebels, que é muito engraçado porque na época eu não gostava tanto assim, mas hoje em dia eu gosto das músicas em inglês. Vai entender. Porém, não foi apenas os fanbox que eu trouxe agora para minha coleção. Eu consegui alguns CDs que eu precisava há muito tempo. Por exemplo, você lembra que eu falei que eu comecei a organizar a minha prateleira de música porque eu queria organizar os meus itens da Britney? Eu falei na época, no vlog, que faltavam 2 álbuns da Britney pra mim, pra completar. E adivinha o que aconteceu? Eu consegui os 2 álbuns que faltavam pra mim, e assim, super baratos. O Femme Fatale eu consegui lacrado, novo. Sério, gente, eu comprei novo por R$19. Em um sebo lá da Shopee. Veio de São Paulo, veio super rápido. Tipo, a pessoa postou num dia, eu recebi em casa 2 dias depois. E é a edição standard do CD. Ele tá num pacotinho que eu coloquei porque ele é daqueles digipack, né? Não é em acrílico como os outros, então acabei achando melhor deixar ele no plástico. E o Blackout, eu falei pra vocês que o Blackout eu só tava conseguindo encontrar acima de R$100. E de fato. Só que aí acabei tropeçando com um fã que tava vendendo alguns itens repetidos que ele tinha. Ele tava vendendo uma edição brasileira do Blackout, primeira tiragem, AA. Tá aqui, olha. AA. Por R$30. E assim, eu falei, menino do céu, por favor, separa esse Blackout pra mim que eu vou comprar, porque eu só consigo achar Blackout caro. Ele falou, as pessoas colocam ele mais caro. E eu paguei R$30 uma edição AA brasileira na mão do fã. Então eu completei a minha coleção da Britney. E eu ainda comprei outros 2 itens que faltavam aqui na minha coleção musical. Um deles foi Oral Fixation Volume 2, da Shakira. Eu tinha o volume 1, que é o álbum espanhol. Esse aqui é o álbum em inglês. São músicas diferentes, mas são o mesmo projeto. Eu sempre quis ter. É o álbum que tem Hips Don't Lie. Eu gosto muito desses CDs. Tanto o Fihafia Oral quanto o Oral Fixation. E eu acabei comprando lá na Shopee também. Eu paguei R$30 nele. Se eu não me engano, eu paguei R$30 nele. Ele é usado, mas em ótimo estado. E eu também peguei o Identidade de Sandy Júnior, que era um dos poucos CDs que faltavam pra mim na minha coleção. Eu tinha o arquivo dele no meu antigo computador. Aí achei agora por R$15 ele lá na Shopee também. E eu tava com um cupom de R$10, então eu não precisei colocar nada no frete. E enfim, eu tô muito feliz porque eu tô completando várias coleções dessa brincadeira, só ficando de olho nos sebos lá da Shopee, do Mercado Livre, né? Aqui, os fanbox. Então, assim, se você, assim como eu, quer fazer coleção, né, e tá procurando por CDs e DVDs mais baratos, fiquem de olhos em sebos, em sites como Shopee e Mercado Livre, porque você vai encontrar coisa barata sim. Vai demorar? Às vezes vai demorar. Como eu falei pra vocês, Blackout eu só tava encontrando acima de R$100 e de repente apareceu esse vendedor que era um fã vendendo ele por 30, né? Mas é isso, estou continuando a minha coleção. As prateleiras agora já ficaram bem mais abarrotadas. Então, pessoas, aqui estamos nós, nessa manhã, durante a semana, antes de eu começar a trabalhar, de banho tomado, porque eu consegui fazer a leitura desse livro ontem, enquanto eu estava trabalhando. Não é sempre que isso acontece, porque de fato as demandas estavam bem tranquilas, então, entre a pausa de uma demanda e outra, eu conseguia ler trechos bem compridos desse livro, e é um livro de 158 páginas, mais ou menos. Então, foi bem tranquilo de fazer essa leitura durante o dia, né? Algo que eu geralmente não consigo fazer, de fato, lendo.
eu só conseguiria fazer isso se eu estivesse escutando o audiobook, e não foi o que aconteceu. Mas eu estou falando de uma leitura de um livro, no caso, que chegou recentemente, que apareceu aqui no nosso último unboxing desse vlog mesmo. Eu tô falando de Um Homem Só, do Christopher Ashwood, lançado pela editora Companhia das Letras. Eu acho que já tem alguns 2 ou 3 anos, mais ou menos. É um livro que eu queria ler desde que ele foi lançado. Eu consegui comprar agora nesse mês. E é muito engraçado porque no começo do livro tem esse prefácio do João Silvério Trevisan, falando sobre a vida do Christopher Ashwood, né? E, assim, eu já conhecia, entre muitas aspas, o trabalho do Christopher Ashwood, e eu já tinha visto a adaptação desse livro, eu não sabia. Mas vamos por parte. A primeira parte é sobre Christopher Ashwood. O Christopher Ashwood, na verdade, ele é o autor de Adeus a Berlim, que é o livro que deu origem ao musical Cabaré, que eu assisti no ano passado, que eu gostei muito, que eu não sabia que tinha essa conexão entre o autor e entre o musical. Na verdade eu sabia, mas eu não ligava o nome à pessoa. Mas eu vou explicar a ligação. O Christopher Ashwood, ele escreveu Adeus a Berlim, que é um livro meio que de memórias dele mesmo na Alemanha pré-Segunda Guerra Mundial. Ele é um autor britânico que durante ali os seus 20 e poucos anos ele foi para a Alemanha para viver a sua vida queer, e aconteceu a Segunda Guerra Mundial, né? Aconteceu aquele movimento que a gente sabe, né? Historicamente falando. E ele escreveu esse livro, ele foi publicado, e esse livro deu origem a uma peça chamada I Am a Camera, que é um quote muito famoso do próprio livro, O Adeus a Berlim. E essa peça deu origem a uma outra peça, que é o musical Cabaré, que deu origem ao filme musical Cabaré. Então o filme musical é a adaptação de uma adaptação, que na verdade o texto original é do livro do Christopher Ashwood, e que, lendo, né, o prefácio do João Silvério Trevisan, né, que é meio que contemporâneo ali à produção da obra do Christopher Ashwood, revela pra gente que o Christopher Ashwood não gostava tanto assim do filme. Por conta de algumas adaptações que eles fizeram com relação aos personagens e tal, que não condizem com a realidade do livro e da história dele mesmo. Mas enfim, além, né, de eu acabar descobrindo que Christopher Ashwood, na verdade, é o autor de Cabaré, eu também descobri que eu assisti a adaptação desse livro nesse ano sem saber. E aí é uma história mais engraçada ainda. Por quê? Porque aqui, enquanto a gente vai lendo o prefácio do Trevisan, que eu preciso agradecer, porque não é um prefácio muito expositivo sobre um homem só em si, mas é muito mais sobre a vida e a obra do Christopher Ashwood. E não é o que todo autor de prefácio consegue fazer, porque às vezes eu até prefiro evitar ler o prefácio, porque o autor do prefácio acaba revelando muito da história pra gente no próprio prefácio, antes da gente ler o livro, e o João Silvério Trevisan, ele tem o cuidado de não fazer isso, ele cita momentos da história, mas ele não conta spoilers da história, né? Então você consegue ler e você consegue aproveitar a história por si só. E aqui ele vai dar a sua opinião sobre a adaptação do filme, que ganhou o nome aqui no Brasil, que não é Um Homem Só. Vou até me lembrar aqui, porque é um nome diferente. Direito de Amar. Sim. Eu acabei assistindo em uma madrugada completamente despretensiosa, que estava passando na televisão. Eu acordei umas 4 horas da manhã e eu estava sem sono. Aí eu fui assistir televisão e estava passando esse filme de madrugada, eu acho que na Cinemax ou na TNT, em algum lugar estava passando. Eu assisti mais ou menos do começo da metade até o final. E eu tenho que dizer que eu vou concordar com o João Silvério Trevisan aqui, porque de fato o filme não faz jus ao livro, não. Ele, na verdade, não consegue nem captar muito o clima do livro, porque é um filme do Tom Ford, que eu acabei descobrindo também enquanto estava lendo o prefácio do João Silvério Trevisan, que sim, o Tom Ford que você conhece e que é estilista também é diretor. Ele tem alguns filmes no currículo dele, inclusive a adaptação de Um Homem Só, né, que aqui no Brasil ganhou esse nome esquisito de Um Direito de Amar. E, de fato, o Tom Ford parece mais preocupado com a estética, com o clima glamourizado dos anos 60, do que, de fato, em retratar a visão de mundo do personagem que o Christopher Ashwood traz aqui.
Mas eu estou me adiantando, né? Eu estou falando várias coisas e não estou falando sobre o livro em si. Enfim, aqui a gente vai conhecer a história do George, que é esse professor universitário gay de meia idade. Ele tem por volta dos seus 50 e poucos anos, mais ou menos. Ele vive na Califórnia. Ele é britânico, assim como o próprio Ashwood, que saiu da Inglaterra e também foi para os Estados Unidos. E ele está num momento muito delicado da vida, que é alguns meses após a perca do seu companheiro de vida, que é o Jim. O Jim, ele acabou falecendo em um acidente de carro há alguns meses atrás, e isso afetou muito o próprio George, né? Psicologicamente, a rotina dele, afetou como ele acaba enxergando o mundo, deixou ele muito mais misantropo do que ele já era, né? Ele encara a vida, ele próprio faz esse paralelo aqui, que ele encara a vida como se fosse uma peça e que ele está cumprindo o papel do que as pessoas esperam dele nessa peça, mas ele não sente vigor e sabor de viver desde que o esposo dele faleceu. Eu tô falando do esposo por força de interpretação, mas assim, na época que esse livro foi escrito, que foi publicado, foi nos anos 60, o casamento igualitário ainda não tinha sido nem sequer cogitado, né? Eles moravam juntos, mas eles não eram casados no papel. E aqui nesse livro a gente vai acompanhar ao longo de um dia inteiro do professor George, como ele está encarando a vida, como ele está encarando a sociedade, as questões que ele sente que a sociedade afeta não apenas os LGBTs, que aqui ainda não tinha essa sigla, né, mas afeta outras minorias, como negros, como os latinos. A gente está falando, né, dos anos 60 nos Estados Unidos, mas quando o George fala algumas coisas aqui, a gente consegue trazer muitas questões para o tempo atual, o que é muito bizarro, né? Porque sim, a gente evoluiu muita coisa, mas sim, a gente também está estagnado em muitas coisas, né? Eu marquei vários momentos aqui de divagações e contemplações do George, que eu tô tentando achar porque eu não marquei com orelha, eu marquei com lápis, eu fiz pequenas setas e eu não tô conseguindo achar. Inclusive tem uma aula, né, dele na faculdade, que é uma aula muito boa, que eu gostaria de ter assistido, e que ele vai fazer paralelos, né, porque ele é um professor de literatura, ele vai fazer paralelos entre o livro que ele está dando para a turma com as questões de minorias nos anos 60. E, enfim, né, ele tem essa visão de mundo cansada, ele é um homem que está apático, ele é um homem que está desesperançoso da vida, e a gente acaba percebendo o porquê, ao longo de pelo menos 3 momentos desse dia, a gente está acompanhando esse dia do George, né? Um momento acontece ali na metade do livro que envolve uma personagem que era ligada ao Jim, né, o ex-companheiro dele. O outro momento vai envolver lá pro final do dia, mais ou menos à noite, que é com um personagem que a gente acaba conhecendo no começo da história e que vai voltar nesse ponto da história de uma forma completamente não esperada. E olha que eu já tinha assistido a adaptação, mas como eu falei pra vocês, a adaptação não consegue carregar a força crua e pés no chão que um homem só tem, né? Essa visão crua da sociedade, essa visão descascada da sociedade, né? De fato, o Tom Ford no filme, ele basicamente tá mais preocupado com a estética e com o clima e com o ar de American Way of Life ali dos anos 60 do que, de fato, o que o Christopher Ashwood queria, né, falar com a sua história. E o final me surpreendeu muito. O final me surpreendeu muito, porque aí a gente de fato entende por que a gente acompanhou esse dia, né, do professor George, e é um final meio agridoce, não vou mentir pra vocês, porque é uma interferência direta do próprio autor, a gente percebe o autor maquinando o que vai fazer a seguir, o que é muito interessante, né, porque é uma quebra da visão de terceira pessoa, onde a gente só tá acompanhando o George e de repente a gente tem a visão do próprio autor com o que ele vai fazer com o George no final da história. Eu achei isso interessantíssimo, a forma que tem essa virada narrativa para introduzir a cena que fecha o livro e dar esse impacto para a cena que fecha esse livro. Enfim, é uma leitura muito boa. Eu dei 5 estrelas para Um Homem Só. E, então, se você já por um acaso assistiu o filme antes de ler o livro, assim como eu, não tenha preocupação, porque de fato, quando você lê o livro, o clima da história, né, a forma como a história é retratada no filme é tão distante que você não consegue nem fazer conexão. Eu não consegui fazer conexão em nenhum momento
entre o filme e a adaptação, mesmo que a adaptação tenha cenas muito parecidas com a do livro, mas o clima, a intenção, os atores são tão diferentes na visão dos personagens, né, que você não consegue fazer essa conexão. Por exemplo, a Julianne Moore faz a amiga do George, que no filme é o Colin Firth. E ela faz amiga, e a visão do filme sobre a amiga, que é uma visão até meio glamourizada, afinal é Julianne Moore, não tem nada a ver com a visão da amiga no livro, sabe? O que é muito engraçado. Então, assim, eu consegui fazer essa desconexão entre a adaptação e o livro. E se você não viu a adaptação, eu acho que você não precisa ver também. Fique só com o livro, que o livro é muito melhor, com toda certeza. Dei 5 estrelas, foi uma ótima experiência, e eu quero ler agora o Adeus a Berlim, que por um acaso está sendo lançado no próximo mês. Veja só, pela Companhia das Letras também. Então eu quero comprar, mas ainda tá meio caro, mas é sobre isso. Sei que faz muito tempo que eu não gravo nenhuma entrada noturna para o vlog, mas existe uma explicação muito pertinente para isso, é que eu fico com preguiça de montar a iluminação. Aí eu acabo falando, deixa para depois, né? Enfim, estou aqui para fazer o bate-papo com vocês, porque eu acabei de me dar ao luxo de pedir um iFood. Não, dessa vez não é comida japonesa. Na verdade, hoje eu comprei para mim. Nossa, a loja fechou muito bem isso aqui. Eu comprei para mim anéis de cebola. Ai, que legal! Vieram com molhos também. Eu acho que isso aqui é barbecue. Eu acho que isso aqui é molho taste. Hoje foi um dia que eu não esperava, mas foi incrivelmente cansativo. Nossa, tá bonita esses anéis de cebola. Olha que demoraram. Eu pedi esses anéis de cebola, eram o quê? 8 horas da noite, 8h30 da noite, foi chegar aqui em quase 10 horas. É molho triste mesmo. Mas como eu tava falando, hoje foi um dia tão cansativo para mim no trabalho, que eu só pensei, preciso me dar uma recompensa por isso. E foi assim que eu pedi iFood. Enfim, você lembra quando eu dizia que estava nos meus planos de gravar vídeo de noite? Não aconteceu, né? E por que eu tô falando isso? Porque se vocês acompanham o canal, sabem que eu fiz o teste, né? Para saber se ia dar certo. Coloquei a minha iluminação azul aqui do quarto, eu comprei essa lâmpada que troca de cor para poder gravar com um cenário diferente, né? Usando a Ring Light, usando a minha luminária para fazer um contraste de cor atrás, no fundo. Só que eu não contava com o quê? Eu não contava que a câmera do celular não fosse tão potente assim. Então, quando eu gravo usando aquele tipo de iluminação, como vocês puderam ver em 2 vídeos aqui no canal, 2 ou 3, e não deu certo, porque fica muito escuro, fica muito granulado quando eu mexo na iluminação, né, no programa de edição. Fica muito feio, parece que a imagem antiga não parece HD, sabe? E eu tô gravando em HD. Então eu meio que comprei uma lâmpada à toa. Por quê? Se é para gravar de noite,
tem que ser assim. Com uma iluminação forte em mim, a iluminação que vem do teto, né, obviamente. O abajur tá ligado também aqui atrás de mim. E é sobre isso. Infelizmente, esses planos tiveram que ser adiados, porque se eu quiser fazer aquela iluminação, aquele cenário aesthetic para vocês nos vídeos, eu vou ter que trocar a câmera. É aquele ditado, nós vamos fazer o quê, não é mesmo? Eu não vou trocar a câmera agora, gente. Então, se eu tiver que gravar alguma coisa de noite, vai ter que ser assim, como eu tô gravando hoje, enquanto eu tô fazendo esse lanche com vocês, fazendo esse breve bate-papo dentro desse nosso vlog de março. Nossa, gente, esses anéis de cebola estão muito gostosos. Aí eu ainda tô fazendo isso de molhar no molho. Tá muito gostoso. Eu vou até falar. Louco Burger, aqui de Campo Grande. Obviamente, né? Eu tô falando de Campo Grande, Rio de Janeiro. Caso não tenha percebido meu sotaque. Mas é isso. Eu, de fato, me dei essa desculpa, né, de um dia cansativo. Nossa, gente, tive muita demanda no trabalho hoje, vocês nem imaginam. O meu cérebro ferveu. Ferveu de verdade. Porém, já que eu falei da iluminação, né, agora eu vou terminar os meus anéis de cebola. E vocês ficam com a sequência do vlog. Eis que eu termino mais uma história aqui no meu Kindle, depois de um longo tempo. E sério, eu não sei o que sentir com ela até agora. Sem mais delongas, eu estou falando de Davi, do Ulisses Persona. Eu peguei esse e-book aqui no Exploda Seu Kindle do ano passado. Vai ser uma história desse rapaz que vai acabar se envolvendo com o pai e o filho. Ele primeiro se envolve com o pai e depois ele, sem saber, vai acabar se envolvendo com o filho desse homem com quem ele acabou tendo um encontro num bar e tal. E ele vai entrar de cabeça na vida dos dois e transformar completamente a vida desse pai e desse filho. E não apenas isso, também a vida da mãe que adotou ele, do marido que é casado com essa mãe que adotou ele. É um rebuceteiro essa história aqui, que é para maiores de 18 anos, já deixando bem claro. E assim, é muito doida essa história, muito doida mesmo, sabe? O que tem muito a ver com a própria biografia do Ulisses Persona, que a gente vai acabar descobrindo depois que é um personagem também, em um universo maior, né? Esse autor, ele basicamente fala que foi meio que obrigado a escrever essa série antológica, já que esse conto aqui faz parte de uma série maior, com outras histórias, onde esse incubo possui o corpo dele para que ele escreva essas histórias, o que faz muito sentido quando a gente termina de ler Davi, porque é uma história assim... Eu poderia dizer que tem ligação com aquele núcleo de Verdades Secretas 2, com o cara que se envolve com o filho, o pai,
a mãe, eu não sei se ele se envolve com a filha também, eu não lembro se ele se envolve com a filha também, mas ele se envolvia com o filho, o pai e a mãe da mesma família. E a história de Davi lembra muito isso. Né? Começando, né, com ele se envolvendo com esse pai, depois com o filho, aí depois a gente passa pra vida interna dele, né, na casa dessa mãe que adotou ele, que ele não sabe quem são os pais biológicos dele e tal, e a gente percebe que o Davi, ele é muito mais do que ele aparenta, né, ele tem toda essa confusão acontecendo na cabeça dele, e ele quer basicamente transformar o mundo em um verdadeiro caos. Eu acho que seria basicamente toda a motivação do personagem, transformar o mundo em caos. É uma história mais 18, mas é um conto muito bem escrito, sério. Ele daria um ótimo filme de 60 minutos, exatamente 60 minutos. Não fica nada de fora, e também você não sente que existia uma necessidade da história continuar, sabe? Tudo que precisava ser contado foi contado de uma forma muito bem escrita. Enfim, eu dei 5 estrelas muito aleatórias pra esse conto aqui. Eu não sei se eu vou ler outras histórias do Ulisses Persona, mas se eu for ler, eu já sei qual é o clima dessa série antológica que ele criou, com toda certeza. Vamos de unboxing, ou como eu gostaria de nomear também, na entrada de hoje eu vou explicar pra vocês porque eu não gosto de comprar na pré-venda. Enfim, esse volume aqui, como já deu pra perceber, eu comprei em pré-venda. Ele apareceu naquele nosso vídeo de lançamentos do primeiro semestre que eu estava mais empolgado pra ler. E aconteceu o que eu estava esperando, né? Comprei em pré-venda e o livro demorou eras pra chegar aqui em casa. Antes eu tivesse de fato esperado o livro sair pra então comprar. Sério, eu comprei esse livro antes de ser lançado, no começo do mês, e a gente tá aqui no final do mês e só fui receber o volume ontem. Estou falando, é claro, de Pássaros que Cantam Não Podem Voar, de Kou Yoneda. Tem essa capa maravilhosa, é o primeiro volume de 6, se eu não me engano, são 6 volumes dessa série. Eu acho que são 6 volumes, eu espero que sejam 6 volumes. A capa está bastante bonita. Como vocês podem ver, olha, é uma história para maiores, mas vamos ver por dentro, né? Como eu estava explicando, ficou sem estoque no dia do lançamento. Aí falou que tinha que esperar voltar ao estoque para que o livro fosse enviado. Eu esperei, né? Esperei quase um mês para isso. Enfim, a pontinha veio dobrada. Outra pessoa iria reclamar, mas eu tô... já esperei muito que seja. Aqui a capa sem plástico, né? Dá pra ver bem melhor. É um trabalho simples. Não é um trabalho mega produzido, não tem luva nem nada. Por dentro, olha, ele tem impressão no verso. Aqui atrás também. As penas continuam. Se eu não me engano, nesse volume aqui tem mais de 200 páginas. As divisões de páginas são coloridas. Gostei disso. Enfim, já garanti meu primeiro volume. Eu espero que a New Pop traga os próximos volumes de forma rápida, né? O que sou eu me enganando, porque eu sei que geralmente a New Pop leva o seu tempo para publicar os seus volumes, né? O volume 3 de The Dangerous Convenience History só vai estar saindo agora em abril. Eu sei que vai ser uma série que eu vou demorar para concluir. Mas enfim, tá aqui, né? Chegou. Mesmo com esse tempo que eu acabei esperando, chegou. Mas eu expliquei pra vocês, né, um pouquinho do porquê que eu não gosto de comprar em pré-venda. Porque sempre que eu compro em pré-venda, eu demoro pra receber. Pois é. Então, estou aqui aproveitando que está esse clima muito mais fresco do que o começo do ano para conversar com vocês sobre o Boys Love, que eu li agora no mês de março.
E sem nenhuma surpresa para quem acompanha por aqui, né, já que eu falei nos últimos vídeos que eu estou tentando muito entrar nesse costume de chegou, leu, eu peguei para ler o Training Mr. Sakurada, da Kaya Azuma, que foi lançado lá nos Estados Unidos pela editora Seven Seas, ainda não chegou aqui no Brasil, e é um volume único, apesar de que no site da Seven Seas está dizendo que é uma série. Em nenhum outro lugar da internet você vê que é uma série, e o próprio livro, o próprio mangá, indica que é um volume único. Aqui a gente vai conhecer o Sakurada, que é esse rapaz de seus 27 anos que trabalha nessa empresa de imóveis, se eu não me engano, é quase como se fosse uma corretora e tal, só que ele não é exatamente o melhor funcionário de todos. Pra falar a verdade, ele é meio que um funcionário fracassado ali, sabe? E ele só pensa em mulher. E ele tá ficando mais velho e as mulheres do escritório estão começando a ignorar ele porque perceberam que ele é esse cara meio esquisito, com um comportamento meio babaca. Até que um dia chega o novo funcionário dessa corretora, que é o Mibu Seiichiro, e o Mibu ele vai ser colocado para treinar junto com o Sakurada. Ele meio que vai ser o aprendiz ali, e o Sakurada vai ter que ensinar os costumes do escritório para o Mibu. O Mibu logo se destaca, o Mibu logo começa a fazer sucesso com as mulheres do escritório, que consideram ele muito bonito e tal. Mas por algum motivo, o Mibu ele sempre tá cobertando o Sakurada. Fala que ele tá aprendendo tudo com o Sakurada e tal, mesmo que o Sakurada saiba que aquilo não é verdade. Até que um dia o Mibu chama ele pra tomar uma bebida depois do trabalho, e o Sakurada aceita porque ele considera que estar perto do Mibu faz bem pra imagem dele ali. Só que essa saída meio que vai ser uma espécie de cilada. E ali o Sakurada vai beber até demais, e quando acordar, ele vai acordar em uma sala de escola, completamente amarrado, e com o Mibu vestido como um sadomasoquista. No melhor estilo látex e chicote e botas e tal. Ele vai ficar se perguntando o que está acontecendo ali, né? Por que ele está acordando de ressaca, totalmente amarrado, em uma carteira escolar com o Mibu vestido de sadomasoquista. E aí o Mibu ele vai revelar que eles se conheceram no ensino médio. O Sakurada ele era meio que um aluno mais velho, um ano mais velho do que o Mibu, praticamente. E o Mibu pediu para ele fazer algo no ensino médio que acabou mexendo muito com ele. Basicamente, esse é o ponto de partida de Training Mr. Sakurada. E, enfim, essa história aqui, gente, ela é um completo surto. Se eu posso definir Training Sakurada de alguma forma, é que ela é um completo surto. Você percebe que a Kaya Azuma não está levando a sua história tão a sério assim. E basicamente ela fala pro leitor: eu sei pelo que vocês vieram aqui, então vou dar exatamente isso que vocês querem ver, mas muito mais. Ao longo desses 4 capítulos, mais 2 histórias extras, diria que seriam mais 2 histórias extras. Ela vai desenvolver essa história do Sakurada com o Mibu, né? O Mibu meio que inserido o Sakurada nesse universo de BDSM, já que o Sakurada vai descobrir que o Mibu ele meio que se tornou esse mestre de BDSM, um mestre até bem famoso ali na região. E assim, ela é uma comédia, e assim, gente, é putaria gráfica, assim, muito, muito, muito gráfica, muito gráfica. É o Boys Love mais gráfico que eu já li na minha vida. E vocês sabem há quanto tempo eu estou lendo Boys Love, sabe? É mais 18 mesmo. Se pudesse eu falava que esse livro aqui era mais 21. Tem uns momentos assim de quebra de quarta parede, são muito engraçados. Isso vai acontecer principalmente nas histórias extras, porque a última história, por exemplo, é a história de como seriam os desenhos originais do Mibu e do Sakurada. Então eles meio que se encontram com as suas versões naturais que não tinham nada a ver com essas versões que são as versões finais, né? Então são basicamente 4 personagens conversando entre si em uma metalinguagem sensacional. E é até difícil tentar mostrar o traço para vocês, porque
é uma história muito explícita mesmo. Assim, são poucas páginas em que os personagens estão vestidos. Se eu abrir qualquer outra página, sério, eu abro em qualquer página e aparecem os personagens nus. Então é até difícil mostrar o traço. Mas assim, é uma história muito honesta consigo mesma, sabe? Como eu falei pra vocês, a autora meio que fala pro leitor, eu sei pelo que vocês vieram, então eu vou dar o que vocês querem. E ela dá exatamente isso. E, enfim, eu dei 5 estrelas para Train Mr. Sakurada. É um surto, mas é um surto bem divertido, com toda certeza. Até as coisas que poderiam ser problemáticas em qualquer outra história, devido ao tom dela, você nem leva tão a sério assim, porque, sabe, realmente é meio pastelão, sabe? É um pornô pastelão. Posso considerar assim, talvez seja apropriado. E como eu disse pra vocês, por mais que no site da Seven Seas esteja como série, não é série não, é um volume único, a história se encerra em si mesma, não tem nada indicando aqui que é uma continuação, e se você pesquisar na internet você descobre que é volume único mesmo. Deve ter sido algum erro que eles classificaram lá no site deles como uma série, mas é volume único, então se você não quer pegar uma série pra ler, eu recomendo sim Train Sakurada, mas sabendo que é o mais 18 pesado mesmo, sabe? Não tem sabre de luz, não tem nada, mas assim, é hardcore. Isso aqui é hardcore de verdade. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso vlog de março. Espero de verdade que vocês gostem. Muito em breve vai ter o vlog de abril também, que também está atrasado e que também eu estou editando já. Mas enfim, se vocês já leram algum desses livros, se pretendem ler, vamos conversar com vocês, a melhor parte do vídeo para mim. Deixa aqui embaixo nos comentários, pois aqui foi Ribeneto para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.